Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Espero que estejam bem e que tenham um bom dia na companhia de Jesus. Hoje vimos aqui terminar de alguma forma o capítulo que temos vindo a estudar do livro de Daniel, o capítulo 5, que fala da queda da Babilónia. Já falámos também na queda da Babilónia espiritual através da análise de alguns capítulos e versículos de uma forma sumária do livro de Apocalipse, e hoje gostaríamos de partilhar convosco aquela que será uma das últimas meditações relativamente a este capítulo. Pois amanhã iniciaremos um novo capítulo de Daniel e iremos então passar para o capítulo 6. Pois bem, sabemos que ao longo do tempo, ao longo da história, reis têm se levantado, reis têm caído, e a todos os reinos, a todos os povos, Deus tem dado a oportunidade e o conhecimento para que se convertam e para que andem nos seus caminhos. No caso da Babilónia, tiveram entre eles o povo israelita, que lhes permitia, de alguma maneira, e através de Daniel e dos seus amigos, que eles pudessem conhecer o verdadeiro Deus. Nabucodonosor sabemos que realmente se converteu e que considerou Deus como todo soberano já no fim da sua vida e como aquele que punha e depunha reinos. No entanto, Belsazar, o seu neto, acabou por cair e por desonrar grandemente a Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no livro de Romanos, dá-nos a indicação do porquê destas coisas acontecerem. O apóstolo Paulo começa a sua carta, no capítulo 1, aos Romanos, através de uma saudação aos seus irmãos que estavam em Roma. Ele dá também indicação do seu amor que tinha pelos romanos, o seu desejo de voltar a vê-los. No entanto, dada a impossibilidade que tinha, ele enviava-se e comunicava-se muitas vezes por cartas, que era provavelmente aquilo que podemos considerar a internet daquele tempo. Mesmo no nosso tempo, aqueles que têm mais idade, antigamente também não nos comunicávamos por carta. Mais tarde por telefone, e depois vieram então os telemóveis, para o bem e para o mal muitas vezes. Veio a internet e temos neste momento também transmissões como estas que podem chegar até vós, de forma que nem tudo é mau nesta nova tecnologia que temos hoje em dia. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e nós vamos verificar então o que ele diz a partir do capítulo 16. E ele diz então o seguinte: na Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 16, no capítulo 1, diz: primeiramente que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Depois a seguir, ele fala da idolatria e depravação dos homens. E aqui temos a origem do porquê, sendo dada a todos a mesma oportunidade, uns se salvarão e outros não. E o porquê também da queda de muitos reinos e reinados. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
E aqui temos o caso do nosso conhecido Nabucodonosor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Temos aqui então, quando ele fala da adoração a ídolos, a imagens, em forma de animais. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E agora verifiquem. Deus não entrega nada, na verdade o homem é que acaba por escolher. Isto é uma forma de falar na Bíblia. Quando o homem escolhe determinados caminhos, Deus acaba por permitir que eles então continuem nesses caminhos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E aqui o apóstolo Paulo estava a falar já daquilo que hoje conhecemos como homossexualidade. A relação entre pessoas do mesmo sexo, que é, como diz claramente o apóstolo, punida pelo próprio Deus. Porque não foi essa a forma natural que Deus criou, como acabamos de ler nas palavras do próprio apóstolo Paulo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Temos então aqui a relação que Deus nos dá relativamente àquilo que se vê hoje em dia no mundo, daquilo que Deus condena e daquilo que acaba por ser, então, a queda do homem. Uma autora que já foi aqui citada algumas vezes, cujo nome se chama Ellen White, tem um livro que se chama Profetas e Reis e diz o seguinte: a cada nação que surge no cenário da ação tem sido dada a oportunidade de ocupar o seu lugar na Terra para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo e vigia. A profecia traçou o aparecimento e progresso de grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, bem como as nações de menor poder, a história tem-se repetido. Todas têm tido o seu período de prova, todas têm falhado, a sua glória murchado e o seu poder desaparecido. Apesar das nações terem rejeitado os princípios de Deus, e essa rejeição tenha causado a sua própria ruína, um indivíduo e soberano objetivo tem estado claramente a atuar ao longo dos séculos. Porque o propósito de Deus é, de fato, salvar a todos. No entanto, nem todos o aceitam. Diz ainda a autora: a história das nações continua a falar-nos hoje. Deus tem designado um lugar no seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens, nações estão hoje a ser avaliados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, pela sua escolha própria, a decidir o seu destino, e Deus está a conduzir todas as coisas para atingir os seus objetivos. As profecias que o grande Eu Sou tem apresentado na sua palavra
unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos, da eternidade no passado à eternidade no futuro, dizem-nos em cada momento, estamos hoje na sucessão dos séculos, em cada momento, dizem em que momento estamos hoje na sucessão dos séculos e o que podemos esperar no futuro. Tudo o que a profecia tem predito que haveria de acontecer está ao presente, até ao presente tem tomado o seu lugar nas páginas da história. E podemos ter a certeza de que tudo quanto ainda está para suceder se cumprirá no seu devido tempo. A autora dá-nos então a indicação que tudo aquilo que aconteceu de acordo com a profecia, tudo isso nos séculos que passaram está registado nos livros de história, pois aquilo que ainda não aconteceu certamente também será cumprido, porque Deus não erra. A questão aqui será, estaremos nós no lado daqueles que um dia estarão ao lado de Deus pelas escolhas que fazemos? Escolhemos nós pertencer ao reino celestial em vez de um reino terrestre com as características que falámos há pouco? Espero que o nosso objetivo seja de fato pertencer a este reino celestial, porque a oportunidade é dada a todas, de fato, e se alguns não têm a oportunidade de ter o apóstolo Paulo à sua frente para falar com eles acerca de Jesus e do poder da palavra de Deus, certamente haverá outros, melhores até como eu e também melhores do que eu, para vos expor a estes assuntos. Não percamos a oportunidade de estudar e de ter mais conhecimento para que não sejamos enganados no futuro e possamos ter escolhas certas. O meu desejo para vocês é ver-vos um dia no céu e estar convosco na presença de Jesus. Que possa também ser o desejo do vosso coração e oro por vós como o apóstolo Paulo para que isso aconteça um dia. Um bom dia a todos.